vamos lá resolver o problema aplicando a segunda lei de Newton nessa questão do corpo que cai sob a ação da gravidade e de força de resistência do ar, tá bom? Então vamos lá. Aplicando a segunda lei de Newton, vou colocar a segunda lei de Newton. O objetivo é aplicar a segunda lei de Newton e encontrar as equações do movimento, equações da velocidade e a equação da posição desse corpo que está caindo, né? E aí vamos colocar aqui a derivada do momento linear. Já conhecemos o momento linear. O momento linear é a massa vezes a velocidade é igual à força resultante. A orientação positiva que eu dei para cima, o eixo Y, né? O movimento vai se dar somente no eixo Y. A orientação positiva para cima, portanto a nossa força de resistência do ar é positiva nessa orientação. E a nossa força gravitacional, o peso, mg, é negativo, contrário à orientação positiva. Então a resultante vai ficar, vou colocar a massa aqui para fora, era constante, né? Vai ficar só a derivada da velocidade, aqui no momento linear. Isso é igual a força resultante. Então vai ficar a parte positiva menos a parte negativa, né? Força de resistência do ar fica no sentido positivo da orientação. Então vai ficar V quadrado menos mg. A orientação que você dá, y, positivo para cima ou para baixo, isso não vai mudar a equação, as equações que você vai encontrar. Apenas os sinais vão ter que mudar com relação a essa orientação inicial. Mas não tem problema nenhum, tá? Então, feito isso, vamos passar dividindo a massa. Dividir a massa por toda a expressão, então vai ficar assim, desse lado dividindo por m, vai ficar só dvdt, aqui vai ficar b sobre m velocidade ao quadrado menos g. Antes de integrar dos dois lados, eu vou colocar esse termo aqui em evidência. Então vai ficar dv dt, derivada da velocidade, b sobre m evidência, parêntese, vai ficar v quadrado dentro do parênteses menos mg sobre b, né? Se aplicarmos a distributiva, você volta para a expressão inicial, tudo bem? Então feito isso, agora vamos dividir a separação de variáveis. Então a derivada no tempo vai ficar assim, passando dividindo esse termo para cá, vai ficar v quadrado menos mgb. A variável velocidade do lado esquerdo e do lado direito a variável tempo. Esse dt passa para lá multiplicando. Ok. Separação de variáveis é um primeiro passo para você agora integrar dos dois lados, né? Então vamos integrar dos dois lados aqui. Integrar em dv de uma velocidade inicial, vou colocar a velocidade inicial igual a zero, ele vai partir do repouso, então v0 igual a zero, parte do repouso, até uma velocidade v qualquer, dividido pelo esse denominador aqui, v quadrado mg sobre b. E do lado do tempo, b sobre m é constante, integral de 0 a t, de um tempo inicial 0 até um tempo t qualquer, dt. A integral no tempo é tranquila, trivial. Essa integral em dv, ela tem uma certa complexidade. Nós vamos tentar usar uma substituição de variável, uma substituição trigonométrica, na verdade, para resolver essa integral do lado esquerdo aqui da velocidade, tá bom? Então, vamos passar para cá. A minha substituição para esse caso, isso não vai ser a única maneira de resolver essa integral aqui do lado esquerdo. Não pode ser uma substituição comum, dizer que o termo do denominador é igual a u, por exemplo, né? Você não vai conseguir resolver assim. Então, por conveniência, eu vou usar uma substituição, que eu já conheço essa função, é uma função hiperbólica, né? Vai ser a tangente hiperbólica. E depois a gente fala um pouco mais sobre essa função e algumas características e propriedades dessa função. E para esse caso aqui ela é conveniente, então eu vou fazer isso. Por exemplo, eu vou chamar esse v, que está aqui no denominador, que é a velocidade, vou aproveitar esse termo aqui constante, mg sobre b,
e vou chamar o V de mg sobre d, raiz quadrada da tangente hiperbólica de θ. Então minha mudança de variável vai ser da variável V para a variável θ, tá bom? Uma coisa que eu já vou deixar aqui anotado, que é o seguinte, eu vou ter que diferenciar, né? Eu vou derivar V em relação a θ. Então, derivando essa expressão, a parte constante repete, mg sobre b, a derivada da tangente hiperbólica é a secante hiperbólica, ao quadrado de θ, e o dθ passa multiplicando. Então, dv, que eu vou precisar depois, é igual a isso aqui, mg sobre b, secante hiperbólica ao quadrado de θ, que é a derivada da tangente, né? A gente está derivando dθ. Então, essas substituições aqui eu vou fazer na nossa integral. Eu vou logo calcular esse denominador, que eu vou precisar substituir. Eu vou fazer logo essa conta aqui, ou seja, eu vou colocar no lugar do V isso aqui, com a minha escolha, né? Aqui no lugar do V, e vou logo definir o que vai ser esse denominador aqui. Então, o denominador, ele é V quadrado menos mg sobre b. Mas como é que ele vai ficar depois que eu substituir a variável V por essa nova variável aqui, θ? Como é que vai ficar? Isso aqui vai ficar assim. Quem é V quadrado? Como é que eu elevo ao quadrado essa expressão? Elevando isso aqui ao quadrado, esse V ao quadrado, como é que vai ficar? Vai ficar mg sobre b, elevei ao quadrado a raiz sai, corta, né? E tangente ao quadrado, vezes tangente ao quadrado de θ, menos esse termo aqui, menos mg sobre b. Então, o que aparece aqui no denominador, né, essa expressão, aparecem dois termos semelhantes, né, comuns, e eu vou botar em evidência aqui, ou seja, para que o meu denominador depois ele já esteja pronto para substituir aqui. Então vai ficar mg sobre b em evidência, aí vai ficar tangente hiperbólica ao quadrado de θ, menos esse termo por esse vai dar 1. E essa expressão aqui dentro do parênteses é uma identidade trigonométrica, da tangente hiperbólica também, né? Então, funções trigonométricas, seja hiperbólica ou não, tem algumas identidades. Então, vou provar ela aqui do lado, mas essa vai ser a nossa expressão que eu vou substituir no denominador da integral, para ficar uma integral em θ, que é essa aqui, né? Essa integral. Ok? Aí, falando um pouco mais sobre a tangente hiperbólica, por que essa minha escolha pela tangente? Porque ela tem algumas propriedades que são convenientes para esse problema. Então, a tangente hiperbólica ela tem essa cara aqui. Então, vamos colocar aqui assim. Como é que é a tangente hiperbólica ela aparece graficamente? Aqui, a tangente hiperbólica de θ. Ela é definida assim. Ela tem duas assíntotas, eu vou colocar de 1. Ela fica limitada entre essas duas assíntotas horizontais aqui. Aqui o zero, a origem. Então ela é assim, ela cresce dessa forma aqui, lado direito, e assim do lado esquerdo. Se você já estudou funções trigonométricas, a função tangente normal, ela tem um gráfico, mas não é exatamente igual a esse, é diferente, né? Então esse aqui é da tangente hiperbólica, tudo bem? E tem uma relação trigonométrica nas funções hiperbólicas que é também diferente, é uma relação fundamental, que é escrita assim. Por exemplo, o cosseno hiperbólico ao quadrado de θ, de um ângulo, menos o seno hiperbólico ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Então notem que tem uma diferença. Se você relembrar a equação fundamental da trigonometria para funções normais, ela é diferente, né? É a soma aqui. Então, aqui é a diferença. E daqui eu posso encontrar essa relação aqui, que é a tangente hiperbólica ao quadrado de θ menos 1, que sai dessa relação fundamental.
das funções hiperbólicas, tá bom? Por exemplo, eu posso dividir tudo pelo cosseno hiperbólico, por exemplo. Dividindo todo mundo pelo cosseno hiperbólico ao quadrado de θ, como é que vai ficar essa expressão aqui? Essa relação fundamental. Vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado de θ pelo cosseno hiperbólico ao quadrado de θ menos o seno também dividido pelo cosseno. Estou dividindo toda a expressão pelo cosseno ao quadrado hiperbólico para encontrar outra relação, outra identidade, né? 1 sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado de θ. Então, dividindo a expressão, essa relação fundamental aqui, pelo cosseno hiperbólico ao quadrado, como é que vai ficar? Esse aqui vai dar 1, cosseno pelo cosseno dá 1, menos o seno pelo cosseno nas funções hiperbólicas é a tangente hiperbólica ao quadrado de θ. E o inverso do cosseno, nós sabemos, o inverso do cosseno é secante, por causa aqui quadrado, né? Então vai ser a secante hiperbólica ao quadrado de θ. Então essa é a expressão que eu obtenho. Para que eu tire dessa identidade alguma coisa para cá, para o nosso denominador, né? Que a gente vai usar depois, eu vou só multiplicar com menos 1 essa expressão aqui. Então vai ficar assim, multiplicando com menos 1, eu tenho a tangente hiperbólica ao quadrado de θ menos 1, multipliquei menos 1, e aqui vai ficar menos a secante hiperbólica ao quadrado de θ. Então isso aqui vai ser útil para mim, porque agora eu posso fazer essa substituição. No lugar da tangente ao quadrado de θ hiperbólico, menos 1, eu posso colocar menos a secante hiperbólica ao quadrado. Ou seja, isso aqui eu posso trocar por isso. Aonde? Aqui, ó, no nosso denominador. Então aqui vai ficar com o nosso denominador da minha integral, ela vai ficar assim. Reescrevendo aqui, vai ficar mg sobre b vezes esse termo, mas esse termo é menos a secante. Então, menos secante hiperbólico ao quadrado de θ. Então isso aqui vai ser, eu vou deixar guardado aqui, que vai ser o nosso denominador. Ou seja, depois da mudança de variável, o meu denominador, que depende de θ agora, vai ser escrito assim, tá bom? Então, feito isso, deixa eu separado aqui. Tem outra coisa sobre essa função, funções hiperbólicas, no caso da tangente, é uma função ímpar. Isso vai ser importante para a gente, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Ela é uma função ímpar e no final a gente utiliza a condição de ser uma função ímpar na nossa conta, tá? Então, vamos lá. Vou apagar e vamos substituir tudo que a gente fez na integral, né, dv. Então, apagando aqui. Deixa só esse termo aqui, vou repetir aqui em cima. Essa integral então ficou de 1 vezes 0 igual a 0 até uma velocidade v qualquer, dv v quadrado menos mg sobre b, que é a nossa integral em v, e a integral em dt, como é que fica? Vamos resolver logo. B sobre m, a integral em dt vai ficar somente t, né? Tempo. Pronto. Então, agora, substituindo a nova variável, né, θ, nessa integral, como é que vai ficar? Só colocar a expressão, como é que vai ficar aqui. Os limites de integração eu vou mudar, tá? Mas eu vou colocar primeiro o termo, esse termo que está dentro. Então, dv, como é que fica? Dv, quem é dv? Dv está aqui, ó. Dv é essa expressão. Então, dv é raiz mg sobre b vezes secante ao quadrado, hiperbólico, de θ dt. Então, dv ficou assim. Tem um denominador que a gente definiu, né? Esse denominador, a gente fez isso, que, ó, o denominador está aqui, que ficou assim no final, menos esse secante, com menos mg sobre b secante ao quadrado hiperbólico, né?
secante hiperbólica ao quadrado de θ. Ok? Então a nossa integral, que era em dv, ela ficou em dθ agora, em θ. Né? Que é igual a esse termo aqui, dt sobre m. Faltam os limites de integração. A velocidade varia de 0 até uma velocidade v qualquer. Como é que vai ficar os limites de integração? Vamos colocar aqui separado. Limites de integração. Vou fazer com detalhes essa integração, porque é uma integral interessante. Muito, às vezes comum, mas não é tão fácil de resolver. Tá bom? Então, como vai ficar os limites de integração? Olha, a velocidade variável é de 0 até v. Então, quando a variável v é igual a 0, a velocidade inicial, né? Como é que fica o valor da nossa variável? Vamos colocar aqui. Quando a variável... Vou colocar assim. Deixa eu apagar isso. Liberar espaço aqui. Quando a velocidade era 0, já que agora a nossa nova variável é θ, eu vou considerar que na velocidade v0 igual a 0, eu tinha um θ0, um θ inicial. É a nossa nova variável. E quando a velocidade é um v qualquer, o nosso θ vai ser um θ qualquer. Então essa vai ser a nossa mudança para essa integral, para essa escolha aqui, tá bom? Então vai ser de um θ0 até um θ qualquer. Então na velocidade inicial 0, eu tinha um θ0. Ok? Esse θ ele pode ser 0 depois, mas por enquanto vai ser isso, tá bom? Então a minha integral fica sendo essa. E agora ela é relativamente fácil de resolver, porque de cara aqui eu já posso cortar, né? Secante pela secante e tirar esses termos constantes para fora da integral. Então na verdade a minha integral vai se resumir a isso aqui. Tirando para fora esses dois termos, vai ficar mg sobre b. Esse termo aqui ele passa dividindo, então ele passa assim, menos b sobre mg. A integral de θ0 até θ, que é a nova variável, dθ. Que é igual à parte do temporal, né? dt sobre m. Então o que era uma integral relativamente difícil, com a nossa substituição de variável ficou uma integral em dθ, simplesmente. Então essa foi uma boa escolha por isso, entendeu? Ok? Então a minha integral agora é só resolver, passar esse b sobre mg para dentro da raiz. Isso aqui vai me dar, esse menos pode passar dividindo para lá também. Então aqui vai ficar mg, para passar esse b sobre mg dentro da raiz, ele tem que elevar ao quadrado. Então vai ficar b ao quadrado sobre b e esse mg ao quadrado também. Aí você consegue colocar dentro da raiz quadrada. A integral de θ até θ0, isso aqui vai ficar simplesmente θ final menos o θ inicial. Limite superior menos limite inferior. Que é igual a menos, esse menos passou para lá, bt sobre m. Então, resolvemos as integrais. A nossa expressão, né, ficou resumida a isso aqui. Só vou resolver essa parte aqui da raiz quadrada. E aí a gente chega na equação da velocidade. Vou apagar esse lado. Apagar esse lado aqui. Aqui, resolvendo, é só cortar m por m, b com b e g com g. Então essa nossa constante vai ficar, sobra um b em cima. E aqui cortamos m, sobrou m e um g embaixo. Ok, com m e um g embaixo. Θ menos θ0, que é igual a menos dt sobre m.
Vou passar esse termo dividindo para lá, então vai ficar θ menos θ0. Esse termo dividindo vai ficar assim, menos inverte BMP. Então passa dividindo. Para que esse B sobre M entre dentro da raiz novamente, tem que elevar ao quadrado. Então vai ficar menos raiz novamente mg b ao quadrado sobre b m ao quadrado t. Então θ menos θ0. Aqui vou cortar o m com m, b com b, então vai ficar o que dentro da raiz? G, b em cima, que cortei com m embaixo, vezes t, o tempo, né? E aí você tem, se eu considerar que na velocidade inicial o θ0 é zero também, como eu tinha falado antes, então a minha expressão fica somente θ, né? Implica que essa expressão aqui, a nossa solução, fica somente θ igual a menos esse termo aqui, constante, vezes t. Então θ é isso aqui. E o que isso ajuda para a gente encontrar a equação da velocidade? É que tendo θ, a nossa escolha lá atrás, vamos fazendo aqui, ó, a nossa escolha de V como sendo isso aqui, relembrando que V foi essa escolha que eu fiz, a tangente hiperbólica de θ, o θ eu tenho, esse θ aqui, exatamente esse termo aqui. Então V, um V de θ, né, que a nossa equação da velocidade vai ser mg sobre b vezes a tangente hiperbólica de θ. Mas quem é θ? θ é a nossa solução. É menos esse termo, dependendo do tempo agora. Colocando em parênteses, vai ficar gb sobre m vezes o tempo. Fecho parênteses. Então temos aqui a equação da velocidade em termos da tangente hiperbólica. Ok? Então essa é a equação da velocidade. Usamos um método para resolver a integral e conseguimos chegar na equação da velocidade. Isso que é importante, né? Tem vários outros métodos que podem resolver esse nosso problema, mas esse resolve também. A solução ficou em função de uma tangente hiperbólica, mas na verdade que depende do tempo, né? Então ficou um v de t, velocidade em função do tempo. Agora vamos encontrar a equação da posição, né? Então vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, vou deixar só a equação principal da velocidade que a gente achou, e com ela eu vou integrar para poder achar a equação da posição, tá bom? Então eu vou apagar isso aqui. Vou deixar um espaço maior. Eu vou falar um pouco alguma outra propriedade importante da tangente hiperbólica, na verdade das funções hiperbólicas, né? No caso da tangente, que é uma função ímpar, então vamos só relembrar o que é função ímpar e o que é função par, tá? Deixa eu copiar essa equação. Vou copiar a equação da velocidade que a gente encontrou, deixar aqui em cima. Então, o v de t, ela depende do tempo, termo constante, tangente hiperbólica, e o argumento é esse termo. Então tem uma parte constante, gb sobre m, vezes o tempo. Essa é a nossa equação encontrada, equação da velocidade. Para um corpo que cai sob a ação da gravidade e da força de resistência do ar. Então temos aqui, vou apagar aqui embaixo. A gente usa a definição de velocidade,
derivada da posição e encontro a equação da posição a partir dessa equação da velocidade. Então vamos lá. Como essa equação envolve uma tangente hiperbólica, a tangente é uma função ímpar, então vamos só relembrar aqui um pouco. Então o que é uma função? Lembrar a função par, depois uma função ímpar, que é o nosso caso. Então o que é função par? Função par é quando ela é definida a partir dessa condição, que é isso aqui. Função par, se eu calculo um f de menos x, esse resultado vai ser exatamente igual ao f de x. Então a função par, ela tem essa condição. Calculada num termo negativo, e a função calculada nesse mesmo termo positivo tem o mesmo resultado. Essa é a função par. A função par, por exemplo, ela é simétrica. As funções pares são simétricas em relação ao eixo y. Então elas se repetem de um lado e de outro. É como se elas fossem espelhadas, as funções pares. Elas são simétricas em relação ao eixo y. Então, mas a condição suficiente para que seja par é isso aqui. E a função ímpar? Função ímpar, que é o nosso caso, a tangente é uma função ímpar, ela tem essa condição. O f de menos x é igual a menos f de x. Então, a função calculada do menos x vai ser menos a função calculada do x. Então, essa é a condição da função ímpar. E a função ímpar, ela também tem uma simetria, mas é em relação à origem, e não ao eixo y. Então, a função ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Tá? Então, no nosso caso da função tangente, a gente tinha desenhado dessa forma, só para lembrar, a tangente hiperbólica, e para ver essa simetria em relação à origem, aqui de menos 1 a 1, e a nossa função aqui da origem era assim. Aqui dá para perceber aqui é o zero da origem. Aqui dá para perceber a simetria dela em relação à origem, né? Isso aqui e isso aqui. Dá para perceber a simetria dela em relação à origem. Então a função ímpar, que é o nosso caso, a tangente hiperbólica, ela obedece a essa condição. Ok? Muito bem. Então vamos apagar e vamos continuar. Eu vou usar a definição de velocidade, ou seja, eu sei que a derivada, já que se trata do eixo y, então vai ser a derivada da posição no tempo, que é igual a velocidade. Se a derivada da posição no tempo é igual a velocidade, a expressão nós temos aqui em cima, então é só colocar aqui. Então vamos ficar derivada de y é igual à expressão da velocidade, vamos colocar tudo isso. mg sobre d, tangente hiperbólica. Um detalhe também, né? Já que a tangente hiperbólica é ímpar, esse menos aqui pode ficar aqui na frente, né? Já que as funções ímpares são definidas assim, então o menos do argumento pode ficar aqui na frente. Então vou colocar menos essa expressão da velocidade, que é isso aqui, tangente hiperbólica de g d sobre m vezes o tempo. Ok, então temos aqui o dt que estava aqui, posso multiplicando, né? Porque a partir da definição substituímos a velocidade, você vai separar as variáveis. Aqui vai ser uma variável em y, a variação vai ser em y, de um y inicial até um y final, dy. E desse lado vai ser a integração do tempo, a variável vai variar no tempo. Então vamos colocar esse termo aqui para fora, menos mg sobre b, e a integral aqui vai ser da tangente hiperbólica, que depende do tempo, desse termo, gb sobre mt, dt. Aqui o y varia de um y0 na posição inicial até uma posição final, e o tempo varia de um tempo inicial 0 até um tempo t qualquer. Ok, temos as duas integrações, né, dos dois lados, separamos variáveis, aí é só resolver.
Essa integral em y é trivial, essa integral da tangente hiperbólica, a gente vai fazer substituição de variável e novamente e resolver, tá bom? Então aqui vamos fazer o seguinte, essa aqui vai ser y final de uma limite superior menos o limite inferior, e desse lado vamos repetir só essa primeira parte sobre b, a constante. Essa integral eu já vou substituir pela definição de seno, né, de tangente, que é a tangente hiperbólica de um ângulo é igual ao seno hiperbólico desse ângulo pelo cosseno. Então, essa definição é válida, eu posso colocar aqui. Então vai ficar a minha integral de 0 a t do seno hiperbólico desse argumento aqui, repetir tudo, gb sobre m, t dt, pelo cosseno, que é tangente, né? A definição de tangente é pelo cosseno hiperbólico desse mesmo argumento, gb sobre m, t. Então a minha integral, ela só colocando a definição de tangente, fica assim. E para resolver essa integral, eu posso usar uma substituição de variável. Eu vou dizer que esse cosseno do denominador é igual a u. E resolver dessa forma, substituição de variável, tá bom? Então vai ficar, vou repetir mais um passo aqui, y menos y0, posição menos mg sobre b, e essa integral eu vou fazer uma substituição, vou fazer isso, eu vou apagar isso aqui, e a minha substituição vai ficar, vou chamar de u, o denominador dessa integral aqui, que é o cosseno, o cosseno hiperbólico desse termo, vezes t. Vou diferenciar a derivada de u em relação ao tempo, né? A derivada do cosseno é o seno, não muda de sinal, as funções hiperbólicas não trocam de sinal, a derivada do cosseno é seno hiperbólico desse termo, gb sobre m, t. Já que nossa função cosseno tem um argumento aqui em função do tempo, então, usando a regra da cadeia, a derivada do cosseno é o seno vezes a derivada do argumento, que vai dar exatamente essa parte constante. Porque a derivada de t em relação ao t mesmo vai a 1, então vai ficar a derivada do argumento, a regra da cadeia. dt, né? dt passa para lá. Então, feito isso, vamos ver se a variação do u agora. Então, se a minha variável era o tempo, agora a variável vai ser u, os limites de integração no tempo vão mudar para os limites de integração na nova variável, que é o u. Okay? Então, por exemplo, quando o tempo é zero, o tempo inicial é zero, quanto vai valer o u? Então, ó, se esse t é zero, vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Ok? Então vai ficar cosseno hiperbólico de zero, que é 1. E quando t é um t qualquer, quanto vai valer o u? Olha, se esse t é um t qualquer, o u vale exatamente essa mudança aqui. Vale exatamente esse t. Então, ou seja, cosseno hiperbólico tem esse argumento. gb sobre m t. Então, essa é a nossa mudança dos limites de integração. Ok? Então, feito isso, como é que fica a nossa integral aqui? Vai ficar zero quando o vale 1, até um t qualquer, quando um t qualquer, o u vale exatamente essa substituição. Ou seja, eu vou colocar u por enquanto. Então vai variar de 1 até u, ou seja, de 1 até esse valor aqui, depois eu substituo no final.
E a integral em U, limite de integração. Eu tenho algo a fazer, peraí, separar um pouquinho aqui. Eu tenho que substituir esse termo, mas o dt vai ser importante, né? Então vai ficar assim. O dt vou fazer bem aqui, dt. Mas quem é dt, né? Eu vou precisar substituir esse tempo, que é a variável tempo, pela variável u. Dt de onde eu vou tirar? Eu vou tirar o dt daqui, ó. Essa expressão aqui foi quando eu derivei o u em relação ao tempo. Aqui eu tenho o dt. Então o dt vai ser todo esse termo constante que vai passar dividindo pelo du. Então vamos fazer logo isso aqui. Vai ficar, dt vai ser du. E esse termo aqui que passa dividindo pelo du. Então isolando o dt, sendo hiperbólico de gb sobre m, t vezes essa constante aqui, gb sobre m. Ok? Então dt tira daqui. dt passa esse termo dividindo pelo du. Então isso é dt. Esse dt a gente vai ter que substituir aqui na integral. Porque agora o dt fica em função do du, que é a nova variável. Então eu vou abrir só um espaço aqui para colocar a nossa nova integral. Esse seno, numerador, seno hiperbólico desse argumento não vai mudar, repete, gb sobre m t. Aqui embaixo, é só um traço aqui. Aqui embaixo eu tenho o cosseno hiperbólico desse argumento, mas isso aqui é o u, né? É essa substituição. Então no lugar do cosseno eu coloco o u e vezes o dt. Esse dt aqui, a integral no tempo, né? dt é o que é? É isso aqui. dt é isso agora. Okay? Então no lugar do dt eu coloco esse termo aqui. Então vai ficar assim, du, numerador, dividido, essa é a nova integral. Esse termo aqui, seno hiperbólico, raiz gb sobre m, t, vezes essa constante. Então, assim com mais espaço fica melhor de enxergar a equação inteira. Ok? Então a integral no tempo virou integral em u agora. Ela aparentemente ficou maior, mas a gente vai perceber que ela ficou mais fácil. Ok? Então vou apagar para a gente continuar logo assim. Então, ok? Nossa substituição. Eu vou deixar só essa equação aqui para comparar depois da velocidade. E vou transcrever essa integral, né, essa nossa equação da posição aqui para cima e continuar. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Então y é igual a y0. Eu posso passar o y0 para lá, que é a posição inicial, para o outro lado, fica positivo. Menos esse termo, mg sobre b, e essa integral que vai ficar dessa forma, de 1 até u, é isso aqui. Mas eu já posso cortar, né? Antes de passar, transcrever para lá, eu posso cortar esse seno com esse seno, que são exatamente iguais. Esse termo aqui é igual a esse, posso cortar. O que vai sobrar disso tudo? Vai sobrar 1 sobre o du, né? 1 sobre o du, que o u está aqui embaixo, e esse termo constante aqui no denominador. Então vou deixar aqui por enquanto, que sobrou aqui, gb sobre m. Quando olhem com calma, é isso que vai ficar. Ou seja, a nossa integral ficou extremamente simples de fazer, é o logo natural. Esse termo constante aqui, ele vai sair fora da integral, então vai ficar assim. Menos, essa raiz continua, estava aqui antes. Esse termo vai sair, mas ele está no denominador, ele vai sair invertendo, então vai ficar raiz de m sobre gb, e a nossa integral de 1 até u, 1 sobre u
du. Ou seja, aquela integral que pareceu extremamente difícil, agora ficou integral no logo natural, é o resultado. Ok? Então vamos resolver essa parte constante da nossa equação da posição. Y igual a y0 menos. Aqui é só você multiplicar e esse g vai cortar com esse g, ok? E vai sobrar m ao quadrado dentro da raiz, m ao quadrado e b ao quadrado dentro da raiz. Como está dentro da raiz, eu posso cortar os expoentes pelo índice da raiz, vai sair. E aqui vai ficar o log natural du, né, de 1 até u. Lembrando que esse u aqui é o cosseno. É o cosseno hiperbólico daquele argumento lá. É isso aqui. Ok? A gente pode substituir agora. Já resolvemos a integral. Então vai ficar y é igual a y0 menos. Corta os 2 com essa raiz, esse 2 também, então vai ficar m sobre b, que multiplica o log natural. Vou colocar um parênteses aqui. Limite superior, pode ser uma colchete, né? Limite superior, log natural do u, limite superior, que é isso aqui. Vou colocar entre parênteses. Vou colocar assim. Do cosseno hiperbólico, desse argumento aqui, limite superior substituído no u, menos o limite inferior, é log natural de 1, e aí fecha. Ok, então é isso. Ok? Resolvemos a integral de 1 sobre u, log natural, limite superior menos limite inferior. Tá aqui. Definição, né, da integral. Vamos apagar essa parte aqui embaixo. Faltam alguns passos para terminar. Lembrando, o que é esse logaritmo natural de 1? Quanto é que vai dar? Isso aqui vai dar 0, né? Por que vai dar 0? Vamos só tirar essa dúvida. Se eu tenho um logaritmo é 1 na base de 10, por exemplo, isso aqui vai dar um valor, vou chamar de x, que é o logaritmo, né? Aqui o logaritmo é 1. Isso aqui dá 0 realmente? Por que dá 0? Porque, sei que o resultado disso aqui é 0, vamos ver. Eu vou chamar de x, vamos imaginar que eu não sei quanto vale. Aplica a propriedade, né? Definição do logaritmo. 10 elevado a x, 10 elevado a x é igual a 1. Como assim? 10 elevado a x? Como é que eu posso definir 1 em forma de potência de base 10? 10 elevado a 0, por exemplo. Né? 1 é 10 elevado a 0, todo mundo elevado a 0 é igual a 1. Se essas bases são iguais, eu posso dizer que os expoentes têm que ser iguais, para que essa igualdade seja verdadeira. Então aqui implica que se as bases são iguais, o x tem que ser igual a 0. Então realmente, o log de 1 na base 10 é igual a 0. Como o logaritmo natural de 1 na base neperiana também tem que ser igual a 0. X tem que ser 0. Isso aqui é 0. Ok? Então fica essa dica aqui. E aí resolvendo o resto da nossa expressão, vai ficar posição inicial, m sobre b e o log natural desse cosseno hiperbólico, gb sobre m t. Essa é a nossa expressão para um y de t, né, que depende do tempo. Então essa é a equação da posição e aqui é a equação da velocidade. Então aqui temos a equação da velocidade com a sobração da gravidade e da resistência do ar, e aqui encontramos a nossa equação da posição, uma equação horária da posição. Ok? Em função também de um cosseno hiperbólico aqui. Tudo em função de funções hiperbólicas.
Ok? Então,